Fala, comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. Na série Café com o Comandante, eu respondo as perguntas que você faz pra mim. Então imagina o seguinte, imagina que se você tivesse a oportunidade de sentar comigo pra eu tomar um café. Qual pergunta você me faria? Então é exatamente isso, ó. Tô aqui tomando meu café. Estou imaginando você aí tomando o teu café e aí você vai me fazer uma pergunta aqui, né? É só rodar embaixo desse vídeo aqui e deixar sua pergunta. Minha equipe vai pegar a tua pergunta, vai mandar para mim, eu vou ler a tua pergunta e vou responder aqui como se a gente estivesse tomando um café junto, beleza? Só que é o seguinte, para você ser avisado quando responder a sua pergunta, é simples, né? Você já sabe, se inscreve no canal, ativa a sineta, quando eu responder o YouTube te avisa e você vai ver eu respondendo a tua pergunta aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Hoje eu tenho 3 perguntas. A primeira pergunta é da Beatriz Miato. A Beatriz fala assim, qual a postura o comandante deve adotar perante funcionários que não estão se dando bem, sendo que eles formam a equipe de manutenção? Legal? É assim, ó, não existe uma resposta muito pronta para isso daí. Mas o que você tem que fazer? Você tem que entender a situação, trazer os dois e conversar com os dois, né? Tem aquelas coisas que eles falam no ambiente do trabalho, eu não venho aqui para fazer amizade, enfim, tem um monte de besteira que as pessoas falam sobre isso. Mas o que você precisa fazer é um alinhamento de expectativa sobre quais os comportamentos que eles estão tendo. É sempre o comportamento, nunca é a pessoa, é o comportamento. Este comportamento não funciona, isto aqui não funciona. Faz um alinhamento de expectativa com os dois, de preferência fazer uma boa intermediação entre as conversas, mostrar o que está causando, quais são as ações que te preocupam e você vai ter que falar quais são as consequências disso. Eu sempre falo que o dono de empresa precisa tomar decisão de estômago, né? Porque o que acontece? Se você começa a permitir esse tipo de coisa na sua empresa, você cria uma cultura de pessoas que não se dão bem e pessoas que uma ataca as outras. Outro dia, eu estava passando aqui em Florianópolis, onde eu moro, perto do meu prédio tem um hipermercado. Aqui eu não vou falar o nome do hipermercado, que é para não causar nenhum tipo de constrangimento. E aí eu tô chegando, né, a garagem do prédio que eu morava, eu passo na frente do hipermercado e entrava pelo mesmo estacionamento. Quando eu tô passando na frente para entrar no estacionamento, eu vejo uma briga acontecendo, né? Uma briga acontecendo, gente socando um, socando o outro, não sei o quê. Situação horrível. Fiquei preocupado, mas enfim, né? Eu não tenho nada a ver com briga dos outros, eu entrei para minha garagem, fui pro meu apartamento, beleza. No dia seguinte, eu tinha que ir lá no mercado fazer uma compra e eu fui perguntar pro segurança, cara, teve uma briga ontem aí, o que aconteceu dessa briga, né? Ele falou, você não vai acreditar, eram 2 funcionários. 2 funcionários que aconteceu alguma coisa no trabalho, eles não se entenderam, resolveram. Eu me lembro quando eu era pequeno na escola, quando tinha problema na escola, a gente falava, te pego lá fora, né? E os caras literalmente saíram na porrada lá dentro. E eu acredito que isso poderia ter sido evitado se o líder da equipe tivesse agido antes, não deixado essa coisa acontecer. Eu te recomendo ter inteligência emocional, eu te recomendo ter firmeza emocional, eu recomendo você sentar com os dois, você pode sentar individual com um, individual com outro, com os dois juntos e esclarecer e deixar bem claro o que vai acontecer se essa situação não se resolver. Esta hora é a hora onde você precisa demonstrar firmeza emocional, onde você precisa ser pontual, onde você precisa ser assertivo no que você vai falar, falando sobre as consequências. E se tiver que tomar uma decisão difícil de tirar um dos dois, esse é o teu papel, você vai tomar uma decisão difícil de tirar um dos dois, e se tiver que tirar os dois, você tira logo os dois. O que pode ser muito ruim para você, porque pode ser que os dois estejam performando muito bem. Mas olha, se tem uma coisa que você não quer na sua empresa, é isso. 2 pessoas se dando mal, brigando no trabalho, querendo sair na porrada, um boicotando o outro, só você tem a perder, só a tua empresa tem a perder. Então, haja com inteligência, com sabedoria, tenha firmeza emocional, converse com os dois, observa se está tendo mudança ou não, e se não tiver mudança, plano B, procura contratar pessoas que vão performar junto, que vão trabalhar junto. O local de trabalho é um local onde a gente tem que ter harmonia. É lógico que pode existir alguns conflitos por divergências de opinião, mas inimizade com as pessoas do time é uma coisa muito ruim. E aí vai a segunda dica, que talvez é a mais importante. Que cultura você está criando na sua empresa? Porque isso no final do dia também é um reflexo da cultura da sua empresa. Você precisa definir qual cultura você quer criar na sua empresa e toda vez que você for contratar alguém, você tem que contratar alguma pessoa. A gente fala no mundo corporativo, né? Pessoas que têm um fit cultural. O que é isso? Pessoas que o comportamento, a mentalidade, o mindset se encaixa
com o teu comportamento, com a tua mentalidade, com o teu mindset. O trabalho de cultura é um trabalho que exige muito trabalho duro, é um trabalho que demora para acontecer, mas vale muito a pena. Então, para remediar a situação, faz o que eu falei, mas depois, para que isso nunca mais aconteça, trabalha a cultura da sua empresa. Beleza? Então é isso. Deixa eu responder aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta da Lara Passetti. Tá? E a Lara pergunta assim: quais os principais desafios que precisamos vencer quando se trata de empresa familiar? Tem diferença? Sim, empresa familiar tem diferença, sim. Eu acho que são vários desafios, tá? O primeiro desafio é saber a diferença entre herdeiro e sucessor. Tem uma diferença muito grande entre herdeiro e sucessor. O que é o sucessor? O sucessor é a pessoa que vai trabalhar na empresa familiar e ele vai suceder, né, a palavra suceder, quem veio antes. Então, o patriarca ou a matriarca da família começa um negócio, aí o negócio cresce, a família cresce, e aí a pessoa chega na idade de trabalhar na empresa. O sucessor, ele vem, ele entende o trabalho de quem veio na frente, tá? Ele entende o trabalho que veio na frente e ele entende a responsabilidade de suceder, é dar continuidade a um trabalho que foi iniciado pela matriarca ou pelo patriarca da família. Sucessor. Então, o sucessor vai desenvolver competências, o sucessor vai entender que ele tem que fazer um trabalho tão bom ou melhor do que quem veio na frente, e ele vai ter um interesse de fazer essa empresa crescer. Quem que é o herdeiro? É aquele que acha que tem o direito, porque é filho, porque enfim, porque faz parte da família, ele acha que pode chegar a hora que quiser, ele acha que ele já começa como gerente ou como diretor da empresa, sem ter desenvolvido as habilidades, sem ter desenvolvido as qualidades, sem criar rotinas de alta performance. Isso é o que eu mais vejo, né? Pessoas que estão lá porque, enfim, né, são herdeiros, acham que tem o direito e aí não desenvolve as competências que um dono de empresa precisa ter, tá? Eu vejo isso muito acontecendo. O que você faz para resolver isso? Você tem que ter alguns interesses, né? Primeira coisa, qual que é o interesse da família? Então, cria ali um comitê entre a família para entender quais os interesses da família. Não é porque é filho ou filha que deve trabalhar na empresa. Mas também, se não trabalhar na empresa, não significa que você não vai ter nenhum benefício com o resultado da empresa. Se a empresa é familiar, ela atende os interesses da família. Então, os familiares, como sócios, vamos dizer, dessa empresa, têm interesses. E entre os interesses, ele tem o interesse que a empresa vai bem, independente do membro da família trabalhar ou não trabalhar na empresa. Então, o conselho da família vai tratar os interesses da família. Aí depois, o que você faz? Cria um conselho da empresa. O conselho da empresa vai tratar os interesses da empresa. Quanto melhor for o resultado da empresa, mais você atende os interesses da família. Olha lá, quanto melhor for o resultado da empresa, mais você atende os interesses da família. Então, os interesses da família é que a empresa se dê bem, que a empresa dê lucro, e você vai distribuir o lucro, todo mundo vai ser beneficiado. O conselho da empresa vai olhar os interesses da empresa, como ela deve ser administrada, se você vai profissionalizar a gestão para não ficar, enfim, e aí vai cuidar dos interesses da empresa. E aí o que você faz? Você vai criar a diretoria executiva dessa empresa familiar. E a diretoria executiva da empresa familiar pode ter familiar e pode não ter. Então imagina, você como membro da família, você pode estar no conselho da família, mas você não atuar na empresa. Tá tudo bem. E ainda ser beneficiado pelo resultado da empresa, porque é o conselho da família. Então o que você faz? Profissionaliza a gestão. Significa que você vai colocar metas, que você vai ter planejamento, que talvez você tenha que trazer gente de fora para assumir cargos gerenciais ou até mesmo a diretoria da empresa. E aí, o que você vai ter? O melhor dos mundos. Uma direção da empresa, a diretoria executiva da empresa profissionalizada, com membros da família ou não. Não precisa ter todos os membros da família, porque nem todo membro da família quer tocar um negócio, sabe? Às vezes é um fardo para o membro da família tocar um negócio. Às vezes o membro da família quer fazer outra coisa, quer pegar onda, quer, enfim, tocar guitarra, quer curtir a vida de outra maneira, ou quer ter outra profissão, mas se vê obrigado, né, a trabalhar na empresa. Então, essas três coisas eu acho que vai ser incrível. Conselho da família, conselho da empresa e a direção da empresa. Três coisas separadas que as três vão levar todo mundo para o mesmo objetivo comum, beleza? Enfim, eu poderia ficar falando 2 horas sobre isso aqui, eu já vi tantas confusões acontecendo nas empresas familiares. No final do dia, eu acho que a empresa ela deve servir para trazer harmonia para a família, para trazer prosperidade, riqueza, paz, conforto e harmonia para a família. E muitas vezes, né, por conta das brigas de ego, acho que isso é o mais difícil, é tudo o contrário. É tudo o contrário, né? Onde era para trazer harmonia, traz desarmonia. Onde era para unir a família, separa a família. Quando a gente sai ali
daquela visão de dentro, cheio de ego, e a gente olha por cima, a gente enxerga as coisas com mais clareza e talvez atenda os interesses de todas as pessoas da família, beleza? Vamos para a última pergunta é do Wilson Rocha, e a pergunta que o Wilson Rocha fez foi assim, ó: Oi Marcelo, tudo jóia? Temos uma empresa de serviços e encontramos uma oportunidade de abrir uma segunda empresa para a venda do produto no mesmo ramo de atividade. Minha pergunta é, quem deve financiar os custos iniciais dessa nova empresa? A PF ou a PJ? Bom, vamos lá, tá? É uma decisão tua, né? Se a PJ tá com capital de giro, se ela tem capital de giro para financiar, você vai abrir uma filial, né? A filial você muda o CNPJ, mas não muda o contrato social, enfim. Você abre uma filial e quem banca é a própria pessoa jurídica. Se você colocar dinheiro da pessoa física, você tem que fazer lá, vai contratualmente falando, procura um contador, eu acho que ele pode falar melhor, você aumenta o capital social da empresa porque você está colocando dinheiro no teu bolso. Então eu acho que a grande questão não é essa, se é a pessoa física ou se é a pessoa jurídica que vai bancar. Isso é uma escolha. Se a pessoa jurídica está com capital, está com caixa para fazer, é a pessoa jurídica. Se ela não tem e o dono dispõe dos recursos, é o dono que dispõe. Ou até você pode buscar recursos externos, né? Pode levantar crédito para fazer isso. Mas o que eu vejo acontecer, tá? Que eu acho que é mais importante do que essa pergunta que você fez. Eu vejo pessoas que montam uma empresa, a empresa está indo bem, né? E aí o empresário ele é otimista, né? Ele é otimista, ele fala, cara, vou aproveitar essa oportunidade e monta a segunda empresa, né? E aí muitas vezes quando monta a segunda empresa, se você ainda não desenvolveu as competências que você precisa no seu negócio para fazer o seu negócio performar bem, e às vezes você está crescendo porque o mercado demanda muito do teu produto, do teu serviço, mas tua empresa não está estruturada, o que eu vejo acontecer é que a pessoa abre uma segunda empresa e aí a segunda empresa, ela suga dinheiro da primeira empresa e muitas vezes acontece de quebrar a empresa porque abriu a segunda empresa. Isso quer dizer que você não deve abrir a segunda empresa nunca? Não, não quer dizer isso. Eu quero dizer que você precisa mitigar os riscos, responder as perguntas. Ei, será que eu estou pronto na primeira empresa? Será que eu desenvolvi as habilidades de contratação, as habilidades de engajamento, as habilidades de ter metas corretas, de ter gestão do negócio para eu poder abrir um negócio? Será que eu já estou com uma empresa organizada, a equipe já está funcionando? Ou se eu abrir essa segunda empresa, uma delas vai ficar descoberta? Sabe aquele lance cobertor de pobre? Você cobre a cabeça e descobre o pé? Será que se eu abrir uma segunda empresa, uma delas vai ser prejudicada, ou uma delas vai ficar sem atenção, e se uma delas ficar sem atenção pode corromper todo o sistema, né? Já vi muito isso acontecer, a pessoa abre uma primeira empresa e aí começa a dar bem, abre uma segunda e aí começa a dar errado. Também já vi muitas darem certo, né? O pior é que tem gente que abre a segunda, começa a dar errado e ele fala, vou abrir a terceira porque aí eu salvo tudo, né? E aí, enfim, vira uma bola de neve. Então, a tua pergunta foi, quem deve investir, pessoa física ou jurídica, tanto faz, tá? Só quero chamar a tua atenção para muitas vezes a segunda empresa quebra a primeira empresa, toma cuidado com isso. Então é isso, se você quiser ter a sua pergunta respondida na série Café do Comandante, só deixar a pergunta aqui, ativa a sineta, minha equipe vai mandar a pergunta e eu vou responder para você, beleza? Então é isso, comandante, vai lá!